O que é notícia nesta quinta-feira? Ampliados prazos de suspensão de aulas e funcionamento do comércio. Aulas na rede pública estão descartadas até o final de abril. Amazonas tem 200 casos do novo coronavírus, 10% deles no interior. Bebê de 1 ano e 4 meses é um dos casos confirmados. Ministro do STF suspende dívidas do Amazonas com a União por conta do coronavírus. CNJ mantém escolha de novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas para o próximo dia 14. Receita Federal prorroga prazo de entrega da declaração do imposto de renda por 2 meses. Bolsonaro sanciona a medida provisória da renda básica emergencial de R$600. Brasil tem 244 mortos e quase 1.000 casos de coronavírus. Mortes por Covid-19 passam dos 5.000 nos Estados Unidos. No Equador, colapso funerário com mortos em casa e cadáveres nas ruas. Um bandido foi preso e outro baleado após assalto a pet shop no bairro do Zumbi. Homem manda matar companheiro da ex-mulher no Petrópolis. Madrugada violenta com 2 mortes. Homem morre crivado de balas após ter casa invadida no Tarumã. Outro foi executado em provável acerto de contas. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Vem mais chuva por aí. O Climatempo está prevendo 40 milímetros e diz que a probabilidade é de 90%. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 95%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 2 de abril. Chegamos aos 92 dias do ano. Faltam 274 para terminar 2020. Dia de São Francisco de Paula. Também é o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil, Dia do Propagandista e o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 27 centímetros. Já encheu 7 metros 21 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições. Um fato marcante da história. Em 2015, terroristas do grupo Al-Shabaab atacam a Universidade de Garissa, no Quênia, matando pelo menos 148 pessoas e ferindo outras 79. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina e bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, temos aí horas de violência na cidade com pelo menos 3 mortes, né, Pellegrini? Temos sim, Paulo Guerra, temos muitas mortes aí na cidade, a serem registradas aqui hoje no Jornal da Manhã. Tivemos aí durante a semana momento de calmaria no Instituto Médico Legal, Paulo, só que a noite passada agitou muito, viu, Paulo? Nós tivemos aí uma pessoa que deu entrada vítima de tiro no SPA do Galileia, né? E uma outra pessoa que morreu afogada lá no município de Iranduba. E um homem mandou matar o companheiro da ex-mulher, não é, Pellegrini, lá no bairro de Petrópolis. É enciumado. Paulo, ele mandou matar, contratou 2 homens que atacaram esse homem que estava chegando com a ex dele numa moto e meteram-lhe a faca, Paulo. Foram diversos golpes, a vítima continua internada. Um dos bandidos aí acabou sendo baleado no confronto com a polícia e o outro já foi preso. Pellegrini, e o tempo como é que está aí na área onde você se encontra? Nublado, Paulo, sujeito a chuva por aqui a qualquer momento, é o que a gente percebe assim, né, assim no grosso modo, sem ter acesso à previsão do tempo, Paulo. A gente olha para cima assim e vê que o tempo está nublado, nuvens cinzentas, vento frio, Paulo, pode chover sim por aqui. Pellegrini, na abertura desta edição eu informei aqui que a meteorologia está prevendo 40 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Quem fala isso é o Climatempo, que não tem errado, hein, Pellegrini? Pois é, Paulo, o Climatempo bem acertado, né? E aquilo que você me falou, se tem uma previsão aí de 40 milímetros, se essa chuva não vier,
uma hora a conta vem que tem chuva acumulada para ele ir com o Paulo Guerra, mas eu acho, Paulo, dificilmente essa daí irá acumular, até porque, como eu já te falei, está bem nublado por aqui, Paulo. Pois é, e ontem choveu muito, né, Pellegrini? Forte. Tem chovido. Choveu bastante ontem também, né, Paulo? E ali na área das estradas não é diferente. A M070, os moradores ali, principalmente dos ramais, a situação realmente é bem complicada, Paulo, em relação às fortes chuvas que vem caindo, né? E as pessoas têm que ter muito cuidado ao dirigir, Paulo. Muitos acidentes de trânsito aqui dentro da cidade, né? Nos bairros, na área central da cidade, nas estradas, continuam acontecendo e deixando aí muita gente ferida, até acidente com moto, inclusive, Paulo, acidentes aí que vem ocorrendo na cidade e vem deixando várias pessoas feridas, dando entrada no pronto-socorro, inclusive. Pellegrini, a bandidagem está aproveitando a calmaria nas ruas e aquelas pessoas precisam sair, são atacadas pelos motoqueiros que estão atacando as pessoas, estão assaltando as pessoas, fazendo arrastões como no Canaranas, bairro de São Francisco e Petrópolis. Pellegrini, é lamentável que essa prática continue. Esses bandidos usando motocicletas, assaltando as pessoas, fazendo arrastões e colocando em pânico muita gente, já que eles andam fortemente armados. Pois é, Paulo, isso vem acontecendo sim, né? Assaltos vem acontecendo todo o tempo. Me preocupa até mesmo, Paulo, essa situação aí devido ao coronavírus. Muita gente que não está trabalhando, muita gente está indo para casa, uma hora o dinheiro vai acabar, o negócio pode ficar mais complicado ainda. Ontem nós já tivemos aí assaltos à caixa, né? Arrombamentos a caixas eletrônicos, assalto vem crescendo aí na cidade, muitos motoqueiros aí atacando realmente, Paulo Guerra. O número de assaltos tem aumentado, a gente tem percebido. Daqui a pouco a gente vai falar também, como você já abriu manchete, lá no bairro Zumbi dos Palmares, quando uma pessoa foi baleada, né, Paulo Guerra, até um bandido foi baleado, e as pessoas foram, né, humilhadas, ameaçadas, com arma de fogo na cabeça, no pet shop no bairro Zumbi dos Palmares. Pellegrini, madrugada também, ainda falando em violência, o homem estava em casa, dormindo ao lado da família, de repente a casa foi invadida. O que aconteceu lá no Tarumã, Pellegrini? Pois é, Paulo, essa invasão ocorreu por parte de pistoleiros que entraram na casa, estavam procurando um determinado homem e encontraram, né? E ele já virou vítima, foi assassinado, Paulo Guerra, mataram covardemente, mataram impiedosamente dentro da casa dele, um crime que tem aí as características iniciais como um acerto de contas, Paulo Guerra. Pois é, esse acerto de contas que nunca vai pro Serasa, não é, Pellegrini, nem pro SPC, é direto pro cemitério. Paulo Guerra, não tem Serasa não, o nome é registrado lá no cemitério, né? Isso daí, e também no Instituto Médico Legal, é isso aí que vem ocorrendo com esse negócio de droga. Muita gente vendendo droga, muita gente fica procurando um caminho mais fácil para ganhar dinheiro, e o final é esse aí, Paulo. A grande maioria das vezes os caras chegam, todo amigo e tal, oferece a droga para ele vender, de repente essa droga some, ou ele usa algo assim, e ele acaba pagando, né, com a própria vida. Pellegrini, até daqui a pouco, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, quando voltaremos com essas e outras informações, abraçando aí a todos os nossos ouvintes, principalmente no interior do estado. Muito obrigado a você que acorda cedo aí, liga o seu radinho no nosso Jornal da Manhã, nas comunidades aí de todos os municípios do interior do estado. Muito obrigado pela audiência. 5h56 em Manaus. Espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa continuarão fechados para visitação até o dia 15 deste mês. A fim de evitar aglomeração de pessoas, o Teatro Amazonas e pequenos teatros, centros culturais, bibliotecas, galerias e museus permanecem com atividades suspensas até a próxima reavaliação do cenário da epidemia no estado. Já está disponível no portal Manaus Atende o guia para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU exercício 2020 com até 10% de desconto. O vencimento foi prorrogado pela Prefeitura de Manaus para o dia 15 de abril. A medida faz parte do pacote tributário adotado pelo município para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia local. E as medidas de contingenciamento anunciadas pelo prefeito Arthur Neto para enfrentar a crise econômica provocada pelo coronavírus causador do Covid-19 foram publicadas no Diário Oficial do município.
A partir desse decreto ficam suspensas por 120 dias as despesas de pessoal relativas à contratação temporária, nomeações de cargos comissionados e de concursados, horas extras, gratificações e benefícios aos servidores, excetuando-se a área de saúde pública. O decreto também determina a revisão dos contratos de serviço em 25% e estabelece essa meta de economia para todas as secretarias. O Amazonas registrou redução pelo segundo mês consecutivo no número de queimadas. Nos meses de fevereiro e março de 2020, o estado teve uma diminuição de 27% no número de focos de calor em relação ao registrado nos mesmos meses do ano anterior. Segundo dados analisados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, foram 150 focos nos 2 últimos meses, contra 204 em igual período de 2019. O governo do Amazonas informou que irá comprar 70 toneladas de pescado de piscicultores para serem doados para pessoas em vulnerabilidade social durante a Semana Santa. A medida tem o intuito de ajudar os piscicultores do estado na logística e na comercialização, além de alimentar o público. Segundo o governo do estado, as doações serão feitas conforme cadastro feito nas Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e de Assistência Social e no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Os passageiros que desembarcarem nos portos de Manaus terão a saúde monitorada remotamente pela Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas por meio de um aplicativo de celular. O monitoramento faz parte do pacote de medidas para controle epidemiológico e contenção do novo coronavírus no Amazonas. Desde o dia 26 de março, o aplicativo da plataforma de alertas emergenciais SASE já vem sendo utilizado por pessoas que chegam à cidade pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O coordenador regional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa no Amazonas, Jefferson Caldas, disse que por meio desse aplicativo será possível a comunicação com a equipe de saúde que está orientando sobre as medidas que devem tomar. O decreto número 021, assinado pelo prefeito Francisco Gomes e que vai ser publicado hoje no Diário. Todo passageiro que embarca e desembarca no Porto de Manaus está sendo orientado para que baixe o sistema de monitoramento e informação de viajantes, cuja finalidade é exatamente essa, da gente identificar precocemente as pessoas que apresentam sinais e sintomas do Covid. E por meio desse aplicativo será possível eles se comunicarem com a equipe de saúde que está ali atrás, orientando sobre as medidas que eles devem tomar, caso seja, por exemplo, sinais e sintomas brandos ou sintomas mais graves. Por causa da prevenção ao coronavírus, Prefeitura de Iranduba mantém as aulas suspensas por mais 15 dias. A reportagem é de J. Rai. O decreto número 021, assinado pelo prefeito Francisco Gomes e que vai ser publicado hoje no Diário Oficial dos Municípios, vai manter as aulas suspensas por mais 15 dias nas redes pública e particular de ensino em Iranduba. O documento prorroga o decreto número 018, datado do último dia 17 de março, que estabeleceu situação de emergência no município em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Bares, casas noturnas, quadras poliesportivas e balneários vão continuar fechados durante esse período, enquanto restaurantes, lanchonetes e similares poderão atender apenas com entregas em domicílio. E a partir de ontem, o Hospital Hilda Freire, em Iranduba, passou a contar com um espaço exclusivo para atender pacientes com suspeitas de síndrome gripal aguda grave e de Covid-19, como explicou o secretário de Saúde do município, Leandro Souza. Independente desse espaço que vai receber esses pacientes, também continua recebendo os pacientes de urgência e emergência na primeira ala do hospital que está ali na frente. E dizer que as UBSs não pararam de atender. Os atendimentos vão ser agendado. E se é síndrome gripal, o paciente receberá toda a orientação médica e sairá com o seu medicamento para o tratamento da síndrome gripal. Para o Jornal da Manhã, J. Rai.
6h06 em Manaus. Com a campanha Fique em Casa, fique alerta sobre a necessidade do isolamento social e os cuidados e prevenção ao novo coronavírus causador da Covid-19. A Prefeitura de Manaus está adotando medidas de proteção também às pessoas que não têm moradia. Nesta quarta-feira, foi disponibilizado um novo espaço de atendimento para pessoas em situação de rua, em parceria com o governo do estado, no Centro de Convivência Estadual do Idoso, no bairro de Aparecida. A capacidade do local é de ofertar diariamente 250 refeições, além de higienização para o público. A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, explicou que estamos seguindo todas as determinações do prefeito e as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde. É muito importante lembrar o trabalho que a Prefeitura de Manaus faz com a população em situação de rua no dia a dia. Nós temos o Centro Pop, que hoje atende 100 pessoas. Temos o Aminidal, que nós temos também 25 pessoas lá nesse momento. E agora, nessa fase do coronavírus, nós estamos exatamente seguindo todas as recomendações da área da saúde e as determinações do prefeito Arthur Neto, porque hoje é importante lembrar que a população, de um modo geral, precisa ficar em casa, mas nós temos também uma parte da nossa população que vive numa situação de rua e a gente precisa ter o olhar que nós temos no dia a dia. Agora, esse olhar precisa ser redobrado. Então, além dos serviços que a prefeitura já realiza no dia a dia, nós também estaremos lá no centro da família do bairro de Aparecida. É uma área que é do governo do estado, porque há todo um trabalho sendo realizado, integrado com a participação direta e as recomendações do Ministério Público Federal. Então nós estaremos recebendo para banho e também para o almoço pessoas que vivem em situação de rua e que nós entendemos que durante a sua permanência ali naquele espaço a gente vai mostrar, vai orientar, vai entregar kits de higiene. A Fundação Hospitalar e Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, acendeu o sinal de alerta para o estoque de sangue. Desde o início desta semana, a presença de doadores caiu em mais da metade em comparação à semana anterior. O volume de bolsas no estoque também caiu de quase 900 bolsas de sangue para pouco mais de 400 no mesmo período. Mesmo com o Hemocentro adotando medidas para evitar aglomerações de pessoas, há agendamento, alteração de layout das salas de espera para manter uma distância mínima entre os doadores e colocando dispensadores de álcool em gel à vontade, as doações são cada vez mais reduzidas. De acordo com a diretora do Hemoan, Socorro Sampaio, a situação começou a ficar preocupante. Só para os pacientes com doenças do sangue em tratamento na instituição, o consumo mensal é de quase 500 bolsas em média. 6h09 em Manaus. O Conselho Nacional de Justiça indeferiu o pedido da desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Socorro Guedes, para suspender a escolha de novos dirigentes do tribunal marcada para o próximo dia 14, terça-feira, sob argumento de que a eleição deve ser realizada em votação secreta. Na decisão desta quarta-feira, a conselheira Flávia Pessoa negou o pedido liminar da magistrada, alegando que o CNJ tem compreendido que a exata interpretação do artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que trata de eleição para dirigentes de tribunais, não está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, por isso, não se pode deferir liminar cuja plausibilidade jurídica está pautada em norma de duvidosa aplicabilidade. Microempreendedores dos centros de comércio popular, galerias populares, ambulantes e catadores de resíduos dos projetos de coletas seletivas apoiados pela Prefeitura de Manaus vão receber bolsa auxílio no valor de R$300 enquanto permanecer a situação de isolamento social. A concessão do benefício foi autorizada pelos vereadores de Manaus em sessão plenária virtual nesta quarta-feira, quando o Parlamento Municipal aprovou por unanimidade o projeto de lei enviado pelo Executivo. Também foi aprovada a indicação ao prefeito Arthur Virgílio Neto para que o pagamento da Bolsa Auxílio seja concedida também aos trabalhadores informais que atuam no complexo turístico da Ponta Negra.
A bolsa será paga pela Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a partir da publicação na Lei do Diário Oficial do Estado. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 6 meses a dívida do Amazonas com a União para que os recursos sejam usados para conter a disseminação do coronavírus. Com isso, chegam a 12 os estados a obterem o benefício por decisão do ministro. Os anteriores são Espírito Santo, Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraíba, Paraná, Maranhão, Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Acre e Pará. O Amazonas registrava até ontem 200 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 25 novos casos de Covid-19, doença causada pelo vírus. Entre os novos diagnósticos, 20 são da capital e 5 do interior. A atualização dos números e das ações de combate à disseminação do novo coronavírus no estado foi realizada pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, e pelo secretário executivo adjunto de atenção especializada ao interior da Secretaria de Estado da Saúde, Cássio Espírito Santo. Segundo os dados processados até o fim da manhã de ontem, dos 200 casos da doença no Amazonas, 179 foram de pessoas moradoras de Manaus e 21 de residentes no interior. Nos municípios houve aumento de casos em Manacapuru, que passou de 4 para 6 casos, e em Santo Antônio do Içá, passando de 1 para 4. As outras cidades com pessoas infectadas pelo novo coronavírus são Parintins 3 casos, Itacoatiara 4, Anuri 1, Boca do Acre 1 e Novo Airão também com 1 caso. O Amazonas tem até aqui 3 mortes em decorrência da Covid-19. Dos 200 casos diagnosticados com a doença, 138 estão em isolamento domiciliar, enquanto 28 estão internados, 13 deles em unidade de terapia intensiva UTI. A FVS informou que subiu para 31 o número de pessoas que saíram do período de transmissão do vírus, a chamada quarentena. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, afirmou que apesar da demanda crescente, o LACEN tem sido um dos laboratórios mais rápidos do Brasil na liberação de exames. O prazo médio para o diagnóstico ser liberado no estado é de 24 horas. 48 horas quando há necessidade de repetir o teste. O LACEN tem feito 250 coletas por dia e essas 250 coletas estão sendo processadas no período máximo de 48 horas, quando nós precisamos retestar. O nosso LACEN é um dos laboratórios mais rápidos do país, com entrega de resultados. É claro que com o aumento da demanda, nós tivemos que adequar o laboratório para um funcionamento de 24 horas. Talvez nós tenhamos que ampliar o nosso prazo de entrega de resultados de 24 para 48 horas, em função do volume de amostras que estão necessitando ser processadas. Mas mesmo que nós entreguemos com 48 horas, nós ainda estaremos à frente de muitos estados do país que esses sim estão demorando de 7 a 10 dias para entregar resultados de exame. A diretora da FVS lembrou que a confirmação do diagnóstico de Covid-19 não é condição para se iniciar o protocolo de assistência médica para pacientes graves com suspeita da doença. Ou seja, antes de receber o resultado, o paciente já recebe todos os cuidados necessários na unidade hospitalar em que buscou atendimento. Então, saber se o paciente tem ou não Covid não faz diferença para o tratamento. O tratamento é o mesmo. É um tratamento de síndrome respiratória aguda grave, que é aplicado para todos os casos graves. Esse paciente, se necessitar, ele vai ser removido para UTI. Na UTI, se for necessário, ele vai ser entubado e ele vai ser tratado de acordo com os sintomas dele. Entre os 25 profissionais de saúde que foram diagnosticados com Covid-19 no Amazonas, pelo menos 3 deles foram acometidos com a doença durante o exercício da profissão. De acordo com a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, todos os profissionais estão em isolamento domiciliar, sem contato com ninguém pelo período de 14 dias. Entre os casos do novo coronavírus no município de Parintins, no interior do Amazonas, está um bebê de 1 ano e 4 meses. O governador Wilson Lima prorrogou até o dia 15 de abril o decreto que restringe o funcionamento do comércio e de serviços considerados não essenciais
mantendo a suspensão do atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares. O decreto também estende até 30 de abril a suspensão de aulas na rede estadual de ensino. As medidas buscam evitar a circulação e aglomeração de pessoas para reforçar o enfrentamento ao novo coronavírus, o Covid-19. Na rede pública de ensino, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto mantém apenas aulas não presenciais. O decreto suspende também até o dia 30 de abril as aulas no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e da Fundação Aberta da Terceira Idade, FUNAT. Polícia. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã, policiais civis da 5ª Seccional Centro-Sul e do 12º DIP cumpriram em razão de sentença a condenatória mandado de prisão em nome de Mr. Clenk Ferreira Gonçalves por estupro de vulnerável. Ele tem 54 anos. O crime pelo qual o infrator foi condenado a 13 anos de prisão aconteceu em 2012, quando a vítima, que foi abusada sexualmente por ele, tinha apenas 12 anos. De acordo com a titular da 5ª Seccional Centro-Sul, delegada Débora Barreiros, que coordenou a ação policial, o indivíduo foi preso na comunidade União, bairro Parque 10. Os investigadores conseguiram chegar até o infrator após receberem informações por meio de denúncias anônimas acerca do local onde ele estava se escondendo. Pellegrini, o nome dele é lindo, Mr. Kling. Mr. Kling. Imagina só esse nome, não, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, esse nome taradão aí, ainda bem que foi preso, né, Paulo Guerra? Um homem realmente que não merece o respeito da sociedade, que estuprou aí criança e tem esse nome horrível e, né, está respondendo agora também pela alcunha de estuprador, de tarado, de tudo que não presta. Pellegrini, prossiga e conte o que aconteceu nas últimas horas. Eu conto, Paulo, conto para você e para toda a audiência do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã no Pronto Socorro, 28 de agosto. Pense na movimentação tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada à vítima de arma de fogo. Trata-se, Paulo Guerra, de um homem até o presente momento não identificado que levou um balaço. Uma outra pessoa deu entrada à vítima de agressão física. Apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que a briga aconteceu devido a uma discussão de trânsito. Tudo começou numa briga de trânsito e por pouco um acabou aí matando o outro. Essa semana também nós tivemos aí um tenente lá do Exército que atirou num sargento da Polícia Militar também em relação aí à briga de trânsito, né? Esse tenente aí que atirou, que não merece vestir a farda do Exército. Pronto Socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de uma estocada, um pedaço de ferro, um vergalhão que foi usado como arma, uma disputa, uma briga. Segundo as primeiras informações, esses dois homens que se degladiavam, esses dois homens que um acabou furando o outro, já tinham uma rixa antiga. Isso aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira e um homem furado deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era por volta das 19 horas. Pronto Socorro Platão Araújo, o Platão Araújo que fica no coração da zona leste da cidade. O Platão foi considerado tranquilo durante toda a noite. Entretanto, uma pessoa baleada deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro Platão Araújo, um outro homem deu entrada vítima de agressão física, acabou levando uma paulada na cabeça. Temos também uma ocorrência devido a facadas. O homem levou uma facada na barriga, entre a vida e a morte. Ele dava entrada naquela unidade de saúde no Bico do Urubu. Estava vai e não vai, já estava praticamente partindo dessa para pior. Se não é a ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, esse daí já teria embarcado. Médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, mais uma vez salvaram mais uma vida, e dessa vez foi desse esfaqueado. A vítima chegou a caminho do pronto-socorro Platão Araújo através dos nossos heróis da vida real, os profissionais
do SAMU. Parabéns aí a todos os profissionais do SAMU que diariamente salvam vidas. Quando chega o SAMU, quando se ouve aquela sirene do SAMU, já sabe que aquele que está ali agonizando já vai ser atendido, e na grande maioria das vezes são salvos pelos profissionais, pelos heróis da vida real, os profissionais do SAMU, de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã assaltam pet shop no bairro Zumbi dos Palmares. Os bandidos chegaram na hora que os funcionários estavam por ali, Paulo, dando uma geral ali na loja, já que o comércio não pode abrir, eles estavam por ali e tal, Paulo, ajeitando, limpando, fazendo aquela coisa com porta, né, ali pela metade. Quando chegaram os bandidos, eram dois bandidos, chegaram em uma moto, aliás, chegaram a pé, e logo foram pedindo a chave de uma moto que estava na frente da loja, já que se tratava da moto de um funcionário. Eles entraram na loja, ameaçaram matar todo mundo, ameaçavam pegar, disseram que se alguém ligasse para a polícia iriam morrer, ameaçaram, botaram arma na cabeça de todo mundo. Daí, Paulo Guerra, foram embora com a moto de um dos funcionários. Daí a polícia foi acionada e logo, rapidamente, a polícia localizou os bandidos na moto, e um deles tentou atirar na polícia, rapaz. Só que o policial revidou e uma bala acertou no bandido. Ele está internado, ele está, vai não vai, ele está no bico do urubu. O passarinho da morte já sobrevoa. O passarinho da morte quer levar esse. E muito daí o passarinho tá de olho, tá querendo levar esse daí que foi baleado. Acredito eu, não costumo errar nessas paradas não. Até meio-dia esse daí vai embarcar desta para pior. O motor da morte já tá avisando, ó. O motor já vai sair, o cadáver já embarcou. Ainda não, tá, vai, não vai. Daqui a pouco, até o meio-dia, ele deve sim assinar o passaporte, passando desta para pior. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma tentativa de homicídio, um crime aconteceu no bairro de Petrópolis, e trata-se de um triângulo amoroso, e tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era noite, era a boca da noite de ontem, quando o ex-marido, né, Paulo Guerra, ele, segundo ele, a mulher já não queria ele, deixou o marido, ela não quer mais, vai embora e tal, só que ele não aceitou. Ele não conseguia aceitar a separação e já descobriu logo que ela, logo depois que terminou o relacionamento, já arranjou um outro rapaz e estava feliz com ele. Ele ficou revoltado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Daí ele contratou 2 bandidos para matar o namorado da ex-esposa. E quando ele chegava em casa ontem, lá no bairro de Petrópolis, esses 2 homens o atacaram e lhe deram várias facadas. A vítima foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto, onde continua internado em estado grave. Os dois bandidos foram presos pela polícia. Rapidamente foram presos. A vítima chegava em casa, Paulo Guerra, quando foi aí atacado, a traição pelos 2 bandidos. Não se sabe ainda, né? A polícia está trabalhando em sigilo, mas deverá prender o mandante do crime nas próximas horas. Os esfaqueadores, os bandidos que foram executar lá o desafeto desse desgraçado, acabou aí contando tudo, chegou na delegacia, disse que foi contratado pelo ex-marido da mulher lá, e o rapaz ficou gravemente ferido. Todo cuidado é pouco. Esse corno violento deverá ser preso nas próximas horas. Ei, corno velho, tá fugido, né? A polícia vai te pegar. E amanhã, com certeza, nós vamos aqui divulgar o nome do corno que não sabe perder e acabou aí tentando matar o namorado da ex-esposa. Ele não se garante, até não foi nem caralho, ele contratou 2 para matá-lo aí. Tomara
que ele seja preso. E tu, se estiver achando ruim, meta a cara que quebro-lhe os chifres. Corno desgraçado, tentou matar aí um pai de família. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, afogamento no município de Iranduba. Em uma comunidade à altura do quilômetro 6, um homem morreu afogado. Não se sabe ainda as circunstâncias desse afogamento. O que se sabe é que ele acabou aí morrendo afogado. A polícia vai investigar direitinho para ver o que aconteceu. Foi um afogamento mesmo? Como é que foi que aconteceu? Será que jogaram ele no rio? A polícia já está apurando o caso. Bala! Tiro! Morte na área do SPA do Galileia. Na madrugada de hoje, um homem deu entrada no SPA do Galileia sem nenhuma identificação. Ele chegou entre a vida e a morte. Aliás, já chegou praticamente morto. Já não havia muito o que fazer. E logo após dar entrada naquela unidade de saúde, vítima de bala, vítima de tiro, vítima dos bombons da morte. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu de tiro em um possível acerto de contas. Outra morte na cidade, o passarinho da morte montou seu ninho no bairro do Tarumã. Na semana passada, 2 mortes lá no bairro do Tarumã. Essa semana, também mais 2 mortes já foram registradas. Tudo lá no bairro do Tarumã. Dessa vez, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem teve sua casa invadida. Um homem estava dormindo quando arrombaram a porta, entraram na casa e o executaram com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo, agonizando, já morrendo. A vítima ainda tentou, né? A vítima foi acudida ainda, vizinhos chegaram e tentaram acudir a vítima. Porém, entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu dentro de casa em um possível acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 50, é de buraco, 50, é dezena do galo, 50 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é com profundo pesar que nós noticiamos aí o falecimento da senhora, faleceu ontem às 21 horas de ontem, a senhora Lucimar Rodrigues Leite. Ela é moradora lá do Lago do Paru, lá em Manacapuru, uma pessoa muito conhecida, uma agricultora, Paulo Guerra, muito conhecida lá no município de Manacapuru, muito querida lá no Lago do Paru, e infelizmente, né, essa agricultora morreu ontem. O sepultamento será hoje por volta das 16 horas. Como já disse Paulo, essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte levou 2 e já tem um bandido internado em estado grave. Ele está respirando assim. Ele está lá entre a vida e a morte, internado no 28 de agosto, aliás, no João Lúcio, vítima de bala, já que ele assaltou e acabou sendo aí, levando uma bala no corpo. Deu entrada também no IML um homem vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes,
socos, pontapés do próprio amante da esposa. A esposa dele tem um relacionamento extraconjugal, fora do casamento, Paulo Guerra. E ontem ele foi tomar satisfação, Hamilton Cabral. Ele foi tomar satisfação com o namorado, com o amante da própria esposa. Rapaz, além de tudo, além de ser traído, ele ainda pegou uma pisa e teve que passar pelo pronto-socorro. A esposa dele o acompanhou, foi ela a acompanhante dele lá no pronto-socorro. Ele disse que a esposa dele não tem culpa, ela foi vítima de uma armadilha de Satanás. Vai pra casa, Padilha! É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.235, sorteou as dezenas 08, 18, 25, 73 e 78. Vou repeti-las: 08, 18, 25, 73 e 78. E acumulou. A quadra saiu para 25 apostadores, cada um vai receber R$10.487,63. O terno paga para 2.611 apostadores R$151. A Mega Sena concurso 2.248 saiu para um ganhador. Ele fez a aposta através do canal eletrônico. E ele vai receber R$4.906.932,90. A quina saiu para 29 apostas, cada uma leva R$38.798,69. E a quadra paga para 1.618 apostadores R$993,43. As dezenas da Mega Sena sorteadas foram estas: anote: 09, 15, 20, 29, 30 e 42. Vou repetir: 09, 15, 20, 29, 30 e 42. E finalmente a Loto Fácil, concurso 1948. 3 apostas, R$519.304,90 para cada uma. Os apostadores são do Rio de Janeiro, São Paulo e canal eletrônico. 14 acertos, 274 apostadores vão receber cada um R$1.749,49. Dezenas sorteadas a Loto Fácil, concurso 1948. 01, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 24. Últimas notícias. Mais um dia de pânico nos mercados globais. A Bolsa de Valores caiu quase 3% e voltou aos níveis da semana passada. O dólar superou os 5,26 e voltou a fechar no maior valor nominal desde a criação do real. O dólar comercial terminou a quarta-feira vendido a 5,26, com alta de 0,067, ou seja, mais 1,29% na maior cotação nominal desde a criação do real. O índice Ibovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, fechou a quarta-feira aos 70.967 pontos, com queda de 2,81%. As bolsas de valores europeias estavam estáveis na reabertura do mercado nesta quinta-feira, mas com índices bem perto de 0%. Casos de Frankfurt com 0,20%, Paris 0,40%, Londres 0,62% e Milão 0,60%. Apenas Madrid operava com pequena baixa de 0,09%. Na Ásia, o mercado mostrou ganhos modestos hoje. No Japão, o pregão encerrou em queda de 1,37%. Seul mostrou lucro de 2,34%. Xangai fechou o dia com lucro de 1,69% e Hong Kong terminou quase sem lucro, 0,61%. A economia brasileira terminará 2020 com uma contração de seu PIB minado pela pandemia do coronavírus. O alerta é da ONU, que em seu informe sobre a economia global apontou hoje para uma queda do PIB mundial de 0,9% no ano. No que se refere ao Brasil, o informe estima que o PIB do país sofrerá uma contração de pelo menos 0,3%. O governo anunciou a medida provisória que permitirá a redução da jornada de trabalho com redução de salário. A MP faz parte das iniciativas para enfrentar a crise provocada pela pandemia de coronavírus.
O custo previsto da média é de 51 bilhões. O programa deve atender a 24,5 milhões de trabalhadores. A redução poderá ser de 25%, 40% ou 70% e vigorar por 90 dias. A votação do orçamento de guerra na Câmara ocorrerá amanhã. Rodrigo Maia tentou votar texto base, mas parlamentares pediram mais tempo para analisar o texto. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que suspende por até 90 dias o pagamento da contribuição previdenciária patronal. O texto também proíbe a aplicação de multas pela falta de entrega de declarações e documentos fiscais. Cerca de 32 milhões de pessoas físicas ganharam mais 2 meses para entregarem a declaração do imposto de renda à pessoa física. O prazo, que acabaria em 30 de abril, foi estendido para 30 de junho, anunciou o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. A Receita concordou em prorrogar o prazo depois de ouvir relatos de contribuintes confinados em casa com dificuldades em obter documentos na empresa ou de conseguir recibos com clínicas médicas para deduzirem seus gastos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na tarde de ontem a medida provisória que cria uma renda básica emergencial de R$600 aos trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A medida agora será regulamentada por meio de um decreto. Donald Trump e Jair Bolsonaro conversaram sobre o confronto ao novo coronavírus durante um telefonema ontem, de acordo com a Casa Branca. No telefonema, os dois discutiram as iniciativas para combater a pandemia e falaram sobre a importância de cooperação internacional e sobre a parceria entre os dois países, de acordo com a nota do governo dos Estados Unidos. Casos de coronavírus no Brasil em 1º de abril. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 6.931 infectados em todos os estados e 244 mortos. A maior parte dos casos fatais foi registrada em São Paulo, com 164 vítimas, e no Rio de Janeiro, com 23. O Hospital Albert Einstein espera autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para começar a fazer testes clínicos com plasma de pacientes que já se recuperaram do coronavírus em doentes em estado grave. A pesquisa ainda não teve início e o protocolo para os testes dependem de avaliação prévia da comissão. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que as medidas para conter a pandemia do novo coronavírus podem ter um custo particular para os países em desenvolvimento e pediu que parte da dívida externa dessas economias seja aliviada. É essencial que eles sejam capazes de cuidar do próprio povo e evitar o colapso econômico, ressaltou em entrevista coletiva, acrescentando que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial apoiam este pedido. A Embaixada do Brasil em Bangkok está tentando organizar um voo fretado para a repatriação de dezenas de brasileiros retidos na Tailândia, Laos e Camboja por conta da paralisação da aviação em meio à pandemia. A representação diplomática diz ter conhecimento de 159 cidadãos nessa situação, apenas em território tailandês. O governo do Equador informou que removeu 150 cadáveres que estavam em várias casas em Guayaquil depois do caos ocorrido naquela cidade devido à pandemia do novo coronavírus que atrasou esse serviço. As autoridades, porém, não confirmaram quantas vítimas da Covid-19 estão entre os mortos. Aqui no Brasil, em São Paulo, 201 corpos ainda não foram sepultados. O número de mortos por Covid-19 nos Estados Unidos passou dos 5.000 nesta quarta-feira, segundo contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins. Por volta das 23h35 de ontem, a quantidade de vítimas fatais estava em 5.116. Enquanto o total de casos confirmados chegou a 215.417 em todo o país. O número de óbitos nos Estados Unidos já superou os 3.316 registrados pela China, mas estão bem abaixo dos contabilizados na Itália e na Espanha. E a Espanha superou nesta quinta-feira a barreira dos 10.000 mortos em consequência da pandemia do coronavírus, com 950 vítimas fatais em 24 horas. O novo recorde diário no país
anunciou o Ministério da Saúde. O boletim do Ministério hoje registra 10.003 mortes, um aumento diário de 10,5%, um percentual quase idêntico ao da última quarta-feira. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. O Brasil teve que parar, diz Trump ao comentar a conversa com Bolsonaro. A Folha de São Paulo. Governo vai autorizar corte de salário e jornada em até 100%. O Estado de São Paulo. PDT entra com ação no STF para mudar calendário do Enem. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Comércio do DF ficará fechado até 3 de maio. Aulas voltam só em junho. Valor Econômico. Governo adia imposto de renda para 30 de junho e desonera a IOF sobre operações de crédito. Estado de Minas. Número de mortes no Brasil chega a 241. Ministério projeta crescimento expressivo este mês. Jornal do Comércio no Recife. Senado aprova auxílio mensal de R$3.135 para empregado CLT. Texto segue para a Câmara. Diário do Nordeste em Fortaleza. Senado amplia Corona Voucher para motoristas de aplicativos, taxistas e homem-chefe de família. Porto Alegre, 0 hora. Rio Grande do Sul tem alerta de temporal e vento de até 100 quilômetros nesta quinta-feira. As edições impressas locais, o Jornal do Comércio. Medida transfere crise para Sistema S. A crítica, isolamento estendido em tempo. Medida de contingenciamento no município por 120 dias. Diário do Amazonas. Salário pode cortar 70% e abono é sancionado. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. As reportagens foram de J. Rai e Alberto Peregrini. Apresentação Paulo Guerra.